Olá pessoal, saudações para todo mundo. A gente está começando uma nova semana, que seja uma semana repleta de coisas positivas, coisas boas. E é uma honra poder estar aqui. Espero que todo mundo seja avisado. Ó, já estão chegando aí, fico muito feliz de ter a audiência de vocês. Hoje nós temos um tema muito interessante para nós debatermos aqui hoje, para falarmos sobre ele. Teremos a presença daqui a pouquinho da doutora Darclé Maciel, que é neurologista. Nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Conscientização sobre a Cefaleia, que é uma data a ser comemorada amanhã. Cefaleia, dor de cabeça, vamos desmistificar muita coisa em relação à enxaqueca, ou seja, um assunto bem interessante, bem legal, que tem tudo a ver com os dias atuais, né? Muitas pessoas aí passaram a ter uma dor de cabeça, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, com tantas mudanças que aconteceram em nossa rotina. A doutora Darclé já fez aqui o para essa conversa e vai ser uma honra poder recebê-la aqui. Sejam bem-vindos todos aí. Vamos começar. Olha só, doutora Darclé, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Délia. Tudo bom? Boa noite, Que pessoal. bom. Todo mundo te ouvindo aí, eu Me ouvindo agradeço bem? você ter. Estou te ouvindo bem, tá ótimo. Agradeço a sua atenção em aceitar o convite para poder falar sobre esse Eu que assunto tão importante. agradeço. Eu falei certinho, né? Dia Nacional de Conscientização sobre a Cefaleia, amanhã. Amanhã, 19 de maio. Mas esse mês é um mês realmente de conscientização. Não só o dia 19, eu estou abordando muito o tema cefaleia esse mês, porque, na verdade, deixa eu só explicar o que é cefaleia, né? Cefaleia é um termo Peraí, médico. doutora, peraí. Antes de você explicar o que é cefaleia, Ah, por favor, eu gostaria que você se apresentasse. Eu já sim, falei, eu já falei, eu já falei aqui no início, doutora Darclé Maciel, neurologista, mas a senhora nasceu onde? Qual que é a sua história? Explica pra gente, por gentileza. vamos lá. Vamos contar a história. Eu sou Vamos lá. carioca, nasci no Rio de Janeiro, capital, e eu tô morando aqui em Montes Claros tem 18 anos. Há 18 anos eu vim para cá. A intenção era ficar alguns meses e aqui estou eu até hoje, muito feliz pela minha escolha. Tenho Que um sorte a relacionamento, nossa. tenho um relacionamento muito bom com a cidade, com as pessoas. É bem diferente do Rio, mas qualidade de vida é melhor, né, Débora? Esse Então, sotaque carioca não foi perdido, né? Tem ainda um pouquinho. tá misturado. Eu acho que tem um pouco de mineiro, baiano, carioca, ficou Tá misturado. certo. Mas, Pois é, assim, já feita essa apresentação, doutor, então, por favor, explica pra gente. Primeiro que muita gente fala assim, dor de cabeça é uma coisa, cefaleia é outra coisa, ou não, é a mesma coisa. O que que é cefaleia? cefaleia é o termo médico que a gente utiliza para dor de cabeça, tá? É o termo médico e engloba todas as dores de cabeça. E enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, é um tipo de cefaleia muito comum. Então, as pessoas muitas vezes confundem a dor de cabeça com a enxaqueca. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Agora explica pra gente especificamente a questão da enxaqueca. Eu até acompanhei uma outra live que a senhora participou, que era mais específica para a questão da cefaleia, não foi? Falando um pouco sobre. E também da enxaqueca, tirando mitos e falando algumas Isso. verdades a respeito da enxaqueca. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, ó. Quando que eu devo me preocupar com uma dor de cabeça? Porque ter uma dor de cabeça ocasional é normal? A pessoa que convive todo dia com a dor persistente, ele precisa ficar mais atento? A dor de cabeça é um sintoma muito comum. Nem todo mundo procura o médico por causa de um dia ocasional de dor de cabeça. Até porque a maioria das dores de cabeça elas são primárias, não tem uma relação causal com doença. Existe uma dor que é até mais comum que a enxaqueca, que é a cefaleia tipo tensional. Segundo os dados epidemiológicos, pelo menos uma vez na vida cada pessoa vai sentir essa dor. Mas nem sempre ela vai durar mais que um dia. Ela melhora com relaxamento, com sono, com atividades de lazer. Normalmente não precisa de acompanhamento de tratamento medicamentoso. Então, quando essas dores começam a ficar mais frequentes, a pessoa vai procurar o médico porque vai chamar atenção pela frequência.
Mas a maioria das dores, elas não têm esse comportamento de dor diária incapacitante. No caso das dores primárias, a enxaqueca, né, que é uma dor que é Uhum. moderada e intensa, não existe enxaqueca leve. Então, para quem nunca teve ou teve poucas crises e começa a ter com muita frequência, isso chama atenção. O paciente tem medo de ter outra causa para dor de cabeça. A enxaqueca é uma alteração química, genética no cérebro, não há doença relacionada. Mas pelo fato Uhum. dela ser intensa, ter aquela característica de pulsar, de muitas vezes ser incapacitante, vem com náuseas, com vômitos, isso é preocupante para o paciente. Ele acaba relacionando isso a causas graves. Ah, eu devo ficar com aneurisma. Hoje mesmo no consultório eu escutei isso. Ah, doutora, dor de cabeça de enxaqueca dá aneurisma? Não, não dá nada. Ela dá dor. E os sintomas que vêm junto, né? Muitas vezes náuseas e vômitos de forma intensa, que A acaba enxaqueca em fazendo. si, ela já é uma doença, ela não é, muitas vezes, o sintoma de uma outra doença, é isso, né? Exatamente, a Ela por enxaqueca é sintoma. uma doença. É uma doença crônica que infelizmente ainda não tem cura, tem controle, tem tratamentos para controle das crises de dor, e é uma alteração genética no cérebro, química, sem relação com uma doença específica. Olha, eu particularmente, eu posso falar da minha experiência, eu nunca tive enxaqueca. Eu acho que eu saberia se fosse, porque Uhum. realmente é muito incômoda. Mas eu já vi pessoas tendo crises de enxaqueca que a pessoa não consegue olhar a luz, a pessoa não consegue sair na rua, a pessoa, ou seja, ela é totalmente incapacitante, né? No auge ali da doença não há muito o que fazer. A enxaqueca ela promove uma baixa qualidade de vida, sabe? Ela traz um impacto muito grande no dia a dia da pessoa que sofre de enxaqueca, que normalmente não é uma crise ou outra, são pacientes que têm crises frequentes. E como é uma dor intensa, que está associada muitas vezes à náusea, vômito, tem essa sensibilidade à claridade, à luz, ao barulho, até cheiros, a pessoa fica incapacitada de fazer aquelas atividades normais do dia a dia. E é uma causa muito comum de dias de absenteísmo no trabalho, de produção ruim no trabalho, as pessoas não conseguem produzir da forma adequada. Foi feito um estudo, Délio, ano retrasado, entrevistando vários pacientes no mundo que tinham enxaqueca. Eu acho que foram uma média de 11 mil pacientes já que foram diagnosticados com enxaqueca. E essa entrevista telefônica foi feita aqui no Brasil com mais de 800 pacientes. E um dos fatores que chamou muita atenção, uma característica que chamou muita atenção, foi o impacto na qualidade de vida. As pessoas que se sentem assim até desamparadas porque têm as crises de dor e ninguém entende, se limitam nas suas atividades sociais, eventos familiares, deixa de ir a lugares, a festas, por causa do barulho, por causa do Uhum. incômodo que vai ter que A sair. pessoa Então, e a questão da ansiedade é uma que a gente chama comorbidade, né? Uma doença que acompanha a outra. É muito comum nesses pacientes. Os pacientes são ansiosos, têm medo de sentir a crise, têm medo de passar mal. Então, antecipam até uma situação que provavelmente não vai existir. E tem Ô, os gatilhos. doutora, Oi. fala, pode falar. Você falar de Não, gatilhos, é isso? Não, é, não, deixa eu só. Nós vamos retomar senão eu vou isso. atropelar. Não, tá certo. Porque eu elaborei algumas perguntas aqui Ah, que e eu bom. quero Então, pedir às pessoas que estão nos vendo, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Nós temos muitas pessoas online aí, muitas das quais te elogiando, que já foram suas pacientes e te elogiando, enfim. Eu fico muito feliz obrigada. com isso. A gente vai até mandar alguns abraços daqui a pouco e as pessoas podem fazer perguntas aí também. Tem Vamos um fazer. dia nacional, tem um dia nacional de conscientização sobre a cefaleia. É um ganho, é uma evolução. Essa data ela já existe há muito tempo, ela é mais recente. Fala um pouquinho sobre essa data que se comemora amanhã. Essa data foi criada já há algum tempo, eu acredito que uns 15 anos, pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. Na verdade, é uma campanha que a gente utiliza as redes sociais, faz palestras, dependendo da cidade, faz algum evento público, e justamente para conscientizar a cefaleia, né? O que é dor de cabeça? Quando que eu devo me preocupar com a dor de cabeça? São os sintomas, os sinais que a gente considera de alarme
Quando que eu devo me preocupar? O que acontece para eu poder me preocupar ou o médico poder me encaminhar para uma avaliação mais profunda, procurando alguma doença? Então, a gente percebeu que era importante esse dia, já que a Uhum. dor de cabeça é um sintoma muito comum, não só no consultório do neurologista, mas na maioria dos consultórios de clínica geral, a queixa é uma das mais comuns. E então, pela frequência da queixa e a falta de um direcionamento para esse tratamento, que fez a sociedade criar essa data e ajudar muita gente aí que acha normal, eu tenho uma dor normal, eu tenho que conviver com isso, é a minha enxaqueca, é a minha dor de cabeça. E na Uhum. verdade não é isso, né? Ninguém tem que aprender a conviver com nada. Eu já tô tendo a dor de cabeça com o besourinho que tá passando Eu aqui. tô Daqui a pouco vendo, tem uma animação aí na tela. passou uma aqui, tem um rasante aqui. Olha só, tem uma pergunta aí, ó. A Rosélia, deixa-me ver, o pessoal já está fazendo perguntas aqui. Vamos ver a pergunta. A minha mãe sofre de enxaqueca e gostaria de saber se essas dores frequentes pode evoluir para um aneurisma. Provavelmente ela entrou agora, não viu a resposta. Só resposta para a Rosélia, por gentileza. Boa noite, Rosélia. Não, não existe essa possibilidade de uma enxaqueca diagnosticada evoluir para o aneurisma. Aneurisma é outro departamento, é uma doença que quando você tem o sangramento, a ruptura de um aneurisma, você pode ter uma dor muito intensa, mas é o que a gente considera a pior dor da vida, a primeira e pior dor da vida. A aneurisma não fica doendo, melhora, piora, é uma situação extremamente grave e que não tem absolutamente nenhuma característica da enxaqueca. Então, pode ficar tranquila que não tem evolução para aneurisma. Ô, Darclê, tem uma outra situação, porque assim, um dia como esse, eu imagino que nos anos anteriores, foi sempre um dia nos quais vocês, neurologistas e outras funções relacionadas, faziam palestras, faziam eventos, até coisa de panfletar, de chamar atenção, enfim. Esse ano mudou tudo, né? É a primeira vez que a gente tem uma coisa diferente e é bom ter o papel, por exemplo, das redes sociais, que é o que nós estamos fazendo aqui, falando de um assunto tão relevante para centenas de pessoas, a gente consegue chegar num número muito grande de pessoas. Como que é a tática para esse ano? Mudou tudo para fazer a divulgação sobre esse dia? Na verdade, a gente não recebeu nenhum protocolo específico para poder estar atuando dessa forma. Foi mais uma iniciativa minha, porque eu sou professora. Normalmente, todo ano a gente fazia algum evento, ou eu apresentava alguma coisa num simpósio, ou fazia um evento de dor de cabeça para alunos, para recém-formados. Mas para o público em geral, é a primeira vez que realmente eu estou dedicando esse ano, né? Esse Uhum. período para poder compartilhar isso aí tudo com as pessoas e dar informação, que é o que a gente tem que fazer, né, Débora? Passar essa Claro. A informação de Graziele, qualquer forma, até em casa, tá? na quarentena, a gente, eu acho que todo mundo está começando a entender a questão da live. Eu mesma, quando começou essa quarentena, eu nem conhecia direito a live, né? E, e eu acho que Até no meu caso, que tem experiência com comunicação, eu passei a fazer essas lives de um mês para cá. Eu já isso sabia que existia a ferramenta, mas eu não sabia que ela seria de fato tão relevante. Eu achei que fosse uma tão brincadeira. E é relevante, é bem relevante. Tem uma pergunta de duas pessoas, a Nil e também a Graziele, já passou aqui um pouquinho, mas ambas relacionadas com o café. Eu gostaria de trazer o meu depoimento também. Eu sou aquela pessoa da manhã é capaz de falar assim, nossa, eu preciso tomar um café, porque daqui a gostei, pouco é personalizada, porque daqui a pouco eu vou ter uma dor de cabeça. Então o café, a cafeína, ela acaba na minha cabeça, na minha concepção, não sei se isso é real, evitando uma dor de cabeça, uma cefaleia. Procede essa ligação ou é mais na cabeça que cria isso? mais ou menos. Vamos lá. Existem três tipos importantes de dores de cabeça relacionados à cafeína. Na verdade, não é o café. São alimentos que contenham cafeína. Então, o café é o mais importante porque é o que a gente utiliza mais aqui, né, no dia a dia. Então, existem pacientes que têm enxaqueca, que tomam café e pioram. O café funcionaria como um gatilho para as crises de enxaqueca. Existem pessoas, talvez como você seja o seu caso,
que tomam café de uma forma muito frequente durante a semana, trabalhando, aí no final de semana reduz o consumo e tem dor pela falta, pela supressão da cafeína, tá? E como o café em doses baixas, ele tem um efeito até analgésico e relaxante muscular, a gente vê eu não vou fazer propaganda de remédio, mas Neosaldina, Dorflex, esses aí conhecidos, se você olhar na fórmula lá, tem cafeína. A cafeína em pequenas doses, ela tem esse efeito relaxante muscular e analgésico. É por isso que te dá a necessidade de estar utilizando a cafeína como um meio de relaxar também. Então, é a dor pela falta da cafeína. Tem uma outra dúvida aqui, obrigado. Agora eu já sei como eu vou proceder. A enxaqueca, ela tem que diminuir a quantidade. Tem que ir reduzindo. Eu sei que você também, Darkley, é atleta, é corredora. Nós já conversamos sobre isso uma vez, não foi? Fizemos uma matéria, até na Paz, salvo engano, eu fiquei sabendo dessa sua característica. Tem um detalhe também, claro, nós vamos falar muito sobre café, mas o café, ele tem que ser sem açúcar, né? Porque com açúcar, aquele café, ele é ruim, inclusive, para outras questões, até para... É assim mesmo? Como que a pessoa pode preparar esse gosto? Porque é difícil tomar sem açúcar, né? Mas tem que ser aos pouquinhos, como é que é? Pelo que a gente, até eu ouvi algumas lives de nutricionistas, tem que fazer essa retirada. Quem é acostumado com muito açúcar, aquele café melado, olha, sinceramente, eu acho que nem percebe o sabor do café, porque o excesso de açúcar vai tirar o sabor de muitos alimentos. Quem nunca ficou um período sem comer açúcar e fala, nossa, como a fruta está mais doce, como que esse suco eu consigo tomar sem açúcar? Então, como o café tem um gosto muito forte, muito característico, eu acredito que quem utilize muito tem que fazer uma redução gradual, senão vai sentir, não vai ter mais aquele prazer do sabor do café. Mas realmente o ideal é tomar sem açúcar, né? Café sem açúcar. Beleza. E também a questão de uso frequente do café. Tem gente que toma café o dia todo. Imagina esse café com açúcar, a quantidade de açúcar que essa pessoa vai ter tomado no final do dia. Então, muito cuidado. Falar em café, ó. Isso que é uma esposa. Boa, dá um oi para o doutor Darkley lá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tem café, tanto que ele gosta. Mas tá insônia essa hora, não? Tá certo, obrigado. Oi? Não tira o seu sono, não? Café essa hora? Não tira. Nesse caso aqui é só para dar realmente não, e deixar os neurônios funcionando. Mas mais tarde talvez faça mal, certamente faz mal, né? Se você deixar antes de dormir. Agora, tem algumas questões aqui. Por exemplo, a enxaqueca, ela é relacionada com o fígado, com o estômago? É mito ou verdade? Mito. É mito. Como eu falei anteriormente, a enxaqueca, ela não é somente uma dor de cabeça. Desculpa. Ela é uma síndrome que inclui outros sintomas. Então, na fisiopatologia, no mecanismo da doença, você ativa o centro do vômito e faz com que você tenha náusea, vômito, e faz o estômago esvaziar de forma mais lenta. Por isso que dá aquela sensação de náusea. Não tem absolutamente nada a ver com alterações no fígado. Porque vomitou bile. Não, é porque não tinha mais nada no estômago para vomitar, né? Mas o que as pessoas associam o vômito ao fígado é porque normalmente tem alimentos que são gatilhos para a enxaqueca. Então, elas comem determinado alimento, que é o gatilho para dor de cabeça, e aí passam mal e tem a crise com vômito. Aí acham que foi o alimento, que foi o fígado, né? Então, tem algumas substâncias, principalmente no vinho tinto, nos queijos amarelos, nas comidas que são industrializadas, molhos prontos, são alimentos que contêm substâncias que fazem a dilatação dos vasos. E esses vasos na meninge é que inflamam e começam todo o processo de dor. O cérebro não dói, o que dói é a parede do vaso. Tá certo. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu mostrei essa caneca aqui, ela tem água, né? Então fica parecendo que eu sou o cara excessivo do café. Não, o café tá só nessa aqui. Vou dar uma pensada. Oi? Esse café aí é bom, viu? Esse café é bom, é o Dona Iris. Delícia, Dona Iris. Muito gostoso. Ó, deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Sinusite pode causar
dor de cabeça crônica, isso é um mito ou uma verdade? Mito. Também é um É. mito. Na verdade, muitos pacientes que têm enxaqueca inicialmente são diagnosticados como sinusite, como necessidade de grau de óculos, né, distúrbio de refração. E a sinusite normalmente é uma doença aguda, que ela vai causar naquele momento dor na região principalmente da face, ela vai causar congestão nasal, às vezes secreção pela faringe, nariz, faringe, vai causar um mal-estar geral, febre. Então, é uma doença normalmente aguda. A sinusite crônica, raramente ela é associada com uma dor de cabeça intensa e frequente. E a característica, você tem um quadro gripal, você tem a sinusite, encerrou o quadro gripal, a dor vai embora. Ninguém tem sinusite há 10 anos, há 15 anos, como muitos pacientes chegam com enxaqueca, né? Entendi. Então, assim, Eu, nas características é bem diferente. claro, eu queria só fazer um registro aqui de uma espectadora especialíssima aqui, que é a Regiane Casseb, doutora Regiane, Oi, advogada Regi. e corredora. Tá te chamando aí de Nossa doutora querida linda, amiga aí do grupo de corrida. Beijo, Regi. Oi, é Rúbia. a, é a Tem turma do muita gente Aras. entrando ainda aqui. Pois é, antes da gente voltar para esse assunto enxaqueca aqui, tem até uma pergunta já aí da Cíntia, ó, eu vou fazer essa pergunta, mas eu queria te perguntar uma coisa. Esse lado, né, de exercício físico, como é que você tem feito? Eu falo isso como corredor também. Que dificuldade que é para correr o prédio, que dificuldade que é para fazer exercício em casa, mas teve que mudar realmente alguma coisa no seu dia a dia? Como é que tem sido essa fase aí da Clê? Olha, Délio, eu já estava diminuindo o ritmo de corrida por questões assim de administrar o meu tempo. E eu confesso para você que nas primeiras semanas de quarentena me deu preguiça. Eu acho que a gente sai da rotina, a gente sai daquela rotina e o esporte também, quem gosta, está incluído naqueles horários, né? Naquela rotina. Então, eu acabei ficando muito em casa, até pelo receio mesmo de sair, evitando muito de sair de casa. Então, não tem como correr na escada do prédio, não. O joelho não aguenta. Corrida Voltei, vertical não tem. agora eu voltei a caminhar, estou fazendo um alongamento em casa, voltei a trabalhar assim, aos pouquinhos eu estou retornando. Então, eu acredito que a corrida ela vai voltar quando a vida entrar no outro eixo, né? Eu não vou E falar que a vida eu vou te agora. falar. Verdade. E tem uma coisa, ó, quando você vai correr desse jeito, não é Não, muito ninguém vai. fácil, não. É Não, eu não vou nem colocar agora porque não precisa, eu estou em casa, mas é muito complicado realmente, né? É muito muito. A complicado. gente sua muito, a máscara fica molhada. Não é legal. Quem tiver esteira, tiver condição de correr só próximo de casa ou no prédio mesmo, que faça isso. Agora, Indoor. a atividade física é muito importante, né? A gente Pois tentar. é, aí a gente já retoma essa questão da dor de cabeça para falar sobre isso. Deixa eu só fazer a pergunta da Cíntia, porque a Cíntia será, olha só que legal, vai ser minha convidada na sexta-feira. Ela tem esse Instagram, Menina de 40, olha só, que ela dá dicas muito legais aí para quem já, assim como eu, né, já passou dos 40 e vai estar conosco aqui na sexta-feira. Ela está perguntando quando que a enxaqueca é associada ao período menstrual. Fala pra gente se tem essa ligação, se isso aumenta em função desse período. Obrigado, Cíntia, né? Cíntia. Boa noite, Cíntia. Cíntia. Existe uma relação da enxaqueca com a menstruação, na verdade, com a questão hormonal da mulher. A mulher normalmente tem mais dor de cabeça porque ela tem essas mudanças hormonais ao longo da vida. Ela menstrua, ela tem o período de gestação, ela tem a menopausa. Então, de acordo com os hormônios, dependendo da fase do mês, por exemplo, isso favorece o aparecimento de mais crises de dor de cabeça. Então, o período pré-menstrual, 3 dias antes, o primeiro dia da menstruação, pode ser um período crítico de piora da enxaqueca para a maioria das mulheres. E tem outras Uhum. mulheres que só têm enxaqueca no período menstrual, que já é previsível delas terem. E os tratamentos são diferenciados também. Mas procede a pergunta dela, a maioria realmente que tem enxaqueca piora no período menstrual.
Olha só, então tem uma ligação aí. Com Tem. relação, então, aos analgésicos, eu conheço pessoas que carregam os analgésicos na bolsa. Ao menor sintoma de dor de cabeça, já toma um. Isso é bom só na hora, mas tem um preço que se paga a longo prazo. Como é que funciona isso? Délio, isso é péssimo. A pessoa vai pagar um preço alto na maioria das vezes, sabe? Esse Olha, uso indiscriminado de analgésicos sem receita médica tem a questão é a seguinte: a pessoa tem medo de ter a crise, então ela já tem esse comportamento, como eu falei anteriormente, da ansiedade, o medo de sentir a dor. Então ela acha que já tomando o analgésico naquele momento vai evitar a dor de cabeça mais intensa. Só que o uso excessivo de analgésico, principalmente nessa questão dos pacientes com enxaqueca, é um dos fatores que facilitam o que a gente chama cronificação da dor. Ou seja, o excesso de analgésico pode aumentar a frequência, a intensidade da dor de cabeça. Existe um processo químico no cérebro, que não vem ao caso a gente falar sobre isso aqui, mas que é como se o cérebro ficasse preguiçoso de produzir o próprio analgésico. Então, ele manda o sinal de dor para ter a recompensa do analgésico sintético. Então, cria um olha, ciclo vicioso e o paciente manda o sinal de dor, quer dizer, o cérebro do paciente manda esse sinal de dor, esperando que o paciente faça o consumo do analgésico. Então, quanto mais analgésico, geralmente é a causa de piora das enxaquecas e das cefaleias em geral. Então, portanto, essa questão da automedicação é outro tema que a gente fala muito nesse mês de conscientização, que quem toma analgésico mais de 2, 3 vezes por semana para tratar a dor de cabeça, já deveria ter procurado um médico antes. perfeito. A Rúbia, ela tá, Délio, faz minha pergunta, estou curiosa. Rúbia, repete a pergunta, como você fez lá atrás, para eu voltar tudo aqui, É muita vai pergunta. demorar. É, Eles precisam até uhum. inventar um jeito mais fácil, né? Porque é tudo muito pequeno com celular, é difícil você Por voltar isso que uma. eu tô de óculos. Pois é. Senão Mas não deixa eu tem fazer jeito. outra pergunta enquanto a Rúbia copia e cola a pergunta dela aí. Problemas visuais podem desencadear dor de cabeça? Aquela pessoa que está enxergando pouco, que já sente uma necessidade de óculos, ou na hora que vai ler, acaba forçando a vista. Tem uma ligação direta com a dor de cabeça, com a cefaleia? Olha, Isso é geralmente verdade. não há uma dor de cabeça importante relacionada à dificuldade visual, a não ser que seja uma miopia de alto grau, mas os casos comuns de necessidade de lentes, o paciente tem uma dor leve, geralmente não é uma dor intensa, que piora com o esforço visual, quando está na tela, quando está lendo. E nessa região aqui, ó, na região frontal, como se fosse um óculos mesmo. E é uma dor em peso, é uma dor chata, que normalmente quando ele sai daquela tarefa que ele está fazendo esforço visual ou faz a correção com a lente, ele melhora. Não tem outros sintomas associados, como a enxaqueca. Mais uma pergunta, a questão da alimentação. Falávamos agora de alimentação, né? Uhum. Ela tem influência com relação à enxaqueca? Tem algum alimento que pode desencadear uma crise? Como é que funciona? Verdade, não é mito. Mas Uhum. existe uma informação desencontrada aí sobre enxaqueca e alimentação. Alguns alimentos, eles podem realmente funcionar como um gatilho para as crises, tá? Assim como ficar muito tempo em jejum. Jejum prolongado também é gatilho para dor de cabeça. Gatilho que eu falo é Peraí, vamos embora falar sobre isso, porque virou moda entre muitas pessoas aí a questão do jejum intermitente. Tem gente que ah, fica é. 24 horas sem comer nada. Quer dizer, isso pode ser prejudicial, pensando na questão da enxaqueca? E me desculpem os nutrólogos, os nutricionistas, mas eu sou completamente contra o jejum intermitente para paciente que tem enxaqueca. Se esse paciente já É. tem um diagnóstico de enxaqueca, ele não deve ficar em jejum. O jejum prolongado é gatilho mesmo para crise. E em relação aos alimentos, como eu falei, tem alguns alimentos que contêm substâncias que provocam a dilatação dos vasos cerebrais, que é um dos mecanismos de iniciador. Então, é verdadeiro para cafeína, isso é verdadeiro para bebida alcoólica, não é muito a Ah, não. quantidade, mas é o tipo de bebida alcoólica, principalmente bebidas fermentadas, como o vinho tinto, que normalmente até acompanha aquele queijinho, aquele chocolate no Meu fondue. problema é o vinho. Uma vez por Vinhozinho também. semana, socialmente,
mas pode ser também um gatilho para quem já tem uma tendência, Para né? quem já tem. Pra Quem enxaqueca. não tem enxaqueca Uhum. não pode ter uma ressaca pela bebida, né? Uma dor de cabeça de ressaca. É aquele E o bolo preço que da paga. metade. Mas Tá bom. assim, quem tem enxaqueca geralmente piora com essas Uhum. bebidas destiladas, fermentadas, queijos amarelos e esses alimentos que contêm corantes artificiais, que contêm uma substância chamada glutamato monossódico, que se alguém tiver curiosidade de ler nas etiquetas dos produtos, principalmente esses molhos prontos, comida enlatada, conservantes, por exemplo, salame, salsicha, mortadela, que tem conservante ali para aquele Os alimento. embutidos, né? Esses são, assim, os carros-chefe aí das crises de enxaqueca em relação à alimentação. Mas Bom, é muito individual, Délio. Tem pacientes que têm claro. com um determinado alimento, então, para ele até entender o que, que ele precisa, não precisa comer, eu recomendo fazer um diário da dor de cabeça. Então, nesse diário, Olha. além dele anotar a data que ele teve, o horário, o que, que veio associado, o que, que melhorou, o que, que não melhorou, ele vai anotar algum fator que desencadeou a dor. E quando é Uhum. alimento, ao longo do tempo, esse alimento se repete. Então, o próprio paciente vai ter conhecimento do que realmente faz ele ter crise. Não adianta só tomar remédio, tem que tirar esses Entendi. gatilhos. E tem que buscar orientação médica, né? No caso, um neurologista pode ajudar e está aí realmente para dar esse suporte. Olha só, a Kátia, ela está dizendo que top, tenho sempre crise de enxaqueca, certamente esse assunto está caindo como uma luva para ela. E a Rúbia, ela trouxe a pergunta novamente, enxaqueca tem relação com labirintite? Ela disse que tem labirintite, conhece a Rúbia, né? E sente muita dor de cabeça quando está em crise de labirintite. Tem essa ligação, doutora? Vamos tentar simplificar. A gente tem alguns subtipos de enxaqueca. Tem pacientes que têm enxaqueca com muitos sintomas de labirintite, mas que não é labirintite. A gente chama de enxaqueca vestibular. Vestibular é labirinto. Então, é Uhum. aquele paciente que tem a crise de dor e naquele período da crise de dor ele tem vertigem, tem tontura, tem náusea, pode ter vômito, pode ter zumbido no ouvido, lembrando muito uma crise de labirintite. Aí muitas vezes a dor de cabeça desaparece e o paciente ainda continua com uma certa tontura. Essa é a enxaqueca vestibular. Agora, labirintite é um termo assim, vamos falar, que é mais genérico, que utiliza para várias doenças do ouvido médio, do ouvido interno, mas geralmente tem associação com a vertigem, com a náusea, com o vômito. E muitos pacientes que têm labirintite, durante a crise, tem uma sensação da cabeça grande, pesada, flutuando, mas não é bem a crise de enxaqueca. Então, acaba confundindo um pouco, porque a própria enxaqueca pode causar tontura. Não Entendi. sei se Olha ficou só, claro, Rúbia. Qualquer coisa eu explico de novo depois. tá Mas bom. E a Rúbia, ela que vai dizer aí se foi bacana. Ó, eu tenho uma dor de cabeça horrível, no caso enxaqueca, dura mais ou menos 5 dias ou mais. Já tentei descobrir o que me causa essa dor de cabeça, mas ainda não consegui descobrir. O que devo fazer? Quem está perguntando é a Rosilane Cruz. É Rosilene, muito uma tempo, né, dúvida. a dor. É, é o que eu estava falando anteriormente, o diário de dor de cabeça. Esse diário de dor Uhum. de cabeça, qualquer pessoa pode acessar aí no aplicativo, no celular, tem vários tipos de diário, é só procurar lá diário de dor de cabeça, diário de cefaleia, e começar a fazer o registro das suas crises. E dentro desse diário vai estar lá para você marcar os fatores, os gatilhos que você acha que tem relação com a sua dor. Às vezes demora um tempo até você identificar aquela relação causal. Comi tal alimento, tive dor de cabeça. Até porque você não vai comer o alimento hoje e ter dor de cabeça daqui a uma semana. Acontece poucas horas depois. Então, com o registro do diário, eu acho que facilita muito a pessoa, o paciente, conhecer o que pode ser gatilho para sua dor. Darkley, olha só quanta pergunta interessante. Alessandra Araújo, bebês podem ter dor de cabeça? Se sim, como identificar? Sim, como a gente está falando aqui de enxaqueca, né? Porque cefaleia seria muito assunto aí para falar de criança. Crianças pequenas, com 2, 3 anos, já podem começar a ter suas crises de enxaqueca também. Eu tenho pacientezinhos lá com 5 anos de idade, 6 anos de idade, que têm enxaqueca.
A enxaqueca ela pode começar na infância. E Uhum. muitas vezes essas crianças não são diagnosticadas porque as crises podem não ser tão incapacitantes quanto as crises dos adultos. Eles podem ter, para você identificar, choro, irritabilidade, ou aquela criança que é agitada e de repente ela fica quietinha, não quer brincar, quer ficar deitada, sente uma dor na barriga, mas não sabe falar que é náusea. Ou então aquelas que já abrem o quadro, que é muito comum também, a criança abrir o quadro de dor vomitando. Então ela já começa a crise com muito vômito e fica prostrada e acaba que isso chama mais atenção do que a própria dor de cabeça. Então é mais Uhum. a questão, quando a criança sabe falar, ela vai identificar, ela vai mostrar, localizar onde é que ela está sentindo dor, mas a criança muito pequena, ela falou até em bebês, o que a gente tem na anamnese, na história clínica, é que os pais vão trazer para a gente, né? E principalmente as mudanças de comportamento. Isso ajuda muito. Olha só, a Lu Mameluc está dizendo aqui, ó, deixa salvo essa live para ela provavelmente Olá, poder ver na íntegra. obrigada, Tem Lu. Boa acontecido, noite. Obrigada. tem Você acontecido. tem que deixar salvo, viu? Na hora que terminar. Pois é, eu já estou, pela relevância, por tudo aquilo que está sendo dito aqui, eu já quero postar assim que terminarmos. De uns tempos para cá, apareceu essa função, porque não havia, eu não sei o que desencadeou, ao final eu já posso deixar lá no meu feed. Então as pessoas que Sim. não viram tudo, podem ver quando terminar aqui. A Gabriela Egrejas, ela está dizendo que nós, dois profissionais que ela gosta muito, que bacana, fico feliz aqui Obrigada, com um elogio. Gabriela. Um beijo. Que legal. Agora, me fala uma coisa, a gente está falando de dor de cabeça, mas eu queria te ouvir também com relação a esse novo comportamento que todos nós, quando eu falo nós, não somos os montes-clarenses, nem os brasileiros, todos os seres humanos estamos convivendo com uma ameaça extremamente severa, coletiva, todo mundo tem vivido isso, e que eu poderia dizer que é uma espécie de dor de cabeça coletiva, porque todo mundo está com essa neura chamada Covid-19. E tem que ser assim mesmo. O Brasil passando aí, sei lá, 14 mil, 15 mil mortos, é uma loucura, é uma tragédia sem precedentes nos tempos modernos que a gente está vivendo. Como lidar com isso? Quem já tem uma tendência para ter dor de cabeça, esses fatores externos, eles podem piorar esse quadro? Como se controlar diante disso? A questão do isolamento social, do excesso de informação também, Délio, que eu acho que agora até que as pessoas estão buscando se informar em fontes mais seguras, muita fake news, muita especulação também, e quem não é da área de saúde, eu acho que fica mais ansioso ainda. Então, a questão da ansiedade. A gente está vivendo um momento de muitas incertezas, apesar de que futuro ninguém tem certeza de nada, mas é um momento de muita incerteza, de uma necessidade de mudar radicalmente a rotina. Você vê, a gente está aqui fazendo live, a gente podia estar conversando um ao lado do outro, enfim, no lugar público. Então, essas mudanças que foram impostas, né, que a gente não teve como escapar, fomos obrigados a nos adaptar. Não é fácil. Isso, a questão familiar, conviver o tempo todo com as pessoas que também estão estressadas, estão passando as suas dificuldades, não só dificuldades emocionais, mas a distância, a preocupação com outro parente, a dificuldade financeira, a incerteza do emprego, se vai manter, isso tudo gera muito estresse. Então, o que eu recomendo? É claro que a gente tem que tentar encontrar força aqui, dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Eu falo que, né, a família é a nossa base, é a nossa estrutura, então um apoiar o outro. Também a questão de utilizar a internet de uma forma bem bacana na questão de você encontrar o outro, de você ser solidário ao outro. Eu assisti algumas reportagens falando sobre alguns sites que você pode fazer esse trabalho de até conversar com uma outra pessoa que está isolada, que eu acho que na hora que você se dispõe a se doar, você também está se ajudando, você também está se equilibrando. Então, Uhum. tentar manter também uma rotina, um horário para dormir, um horário para acordar, um horário para alimentar.
tomar cuidado para não exceder na bebida alcoólica, né? Tem aquelas lives de dupla sertaneja todo dia. É melhor Então, evitar, né? Não a live, que você quer ver a música, beleza, mas de beber muito, né? Realmente não é porque recomendável. quem já tem aquele hábito de beber no final de semana, acaba que isso favorece, né, o consumo maior de bebida alcoólica, distúrbios do sono e principalmente a questão de você tentar encontrar outros meios de utilizar esse tempo de uma forma saudável. Ninguém é obrigado a ficar produtivo o tempo todo. Eu tenho que ser Uhum. produtivo 24 horas do dia. Mas é importante a gente tentar estabelecer algumas metas, algumas rotinas. Eu falo que eu estou aproveitando essa fase para desengavetar alguns projetos, coisas que eu fui procrastinando, fui deixando, depois eu faço, depois eu faço. E a hora é essa. Vamos tentar utilizar o nosso tempo de uma forma, um ajudar o outro, que eu acho que é aí que está o diferencial. Se eu ficar numa bolha dentro de casa e achar que eu sou a pessoa mais coitada do mundo, eu não vou estar ajudando ninguém, nem a mim mesma. Então, a hora que você se doa, que você faz, por exemplo, a gente está fazendo uma live para trazer informação, né? Eu acho que isso aí faz toda a diferença. É você se sentir útil, né? Mas não Legal. é isso. E aí, eu sempre pergunto para as pessoas também, que eu convido, são sempre pessoas muito especiais, formadoras de opinião em diversas áreas. E o que, que você anda vendo, o que, que você anda lendo, o que, que você anda consumindo nesse tempo de isolamento? Porque acaba sendo você acaba ganhando um certo tempo, você nunca passou tanto tempo em casa. Então hoje Não, você tem ferramentas incríveis, você tem um Spotify com podcasts incríveis, com música do mundo inteiro, você tem aham. filmes, você tem séries, você tem tanta coisa legal. E como consumir isso? Então, deixa pra gente algumas sugestões aqui, boas, que você tem visto. Eu demorei um certo tempo, que eu acho que todo mundo teve essas primeiras semanas, que a gente ficou muito impactado com a situação, sem saber realmente o que fazer. No meu caso aqui, especialmente, eu comecei a cozinhar mais. Eu adoro cozinhar. Tem gente que acha que eu não faço nem macarrão instantâneo, mas eu Ai, faço sim. E aí eu faz tô um miojo gourmet, né? Como ninguém. É mentira. Ah, não. Tá enxaqueca, viu? Aquele pozinho do miojo. Olha só. Então, eu estou aproveitando esse tempo também para conviver mais com a minha família. Eu tenho duas filhas, né? A Gabriela e a Rafaela. E eu estou aproveitando esse tempo para conviver com elas mais, para fazer coisas juntas. E a cozinha foi o caminho aí da casa que a gente está se encontrando, sem exagero, para ninguém engordar, né? Mas colocando em prática algumas receitas, algumas coisas. Em relação ao restante do tempo, que a gente não pode ficar comendo o tempo todo, que eu não gosto muito de televisão, de ficar assistindo, maratonando série, né? Mas tem muita Uhum. coisa, tem muita opção interessante de séries que tem poucos episódios, que dá para assistir com menos tempo. E também eu sou fã da leitura. Eu acho que a gente não pode ficar muito tempo em celular, rede social. Isso aí limita muito a nossa visão de mundo, sabe? Então vamos usar a internet para o bem, para o nosso bem, saber identificar, selecionar assuntos que sejam realmente interessantes, senão a gente perde muito tempo também com essas bobagens aí na internet. Eu sou adepta de um bom livro, eu gosto de comprar o livro, de folhear, de sentir o cheiro do livro, e eu gosto de ler muitas coisas que não têm nenhuma relação com a medicina também. O Eu que é sempre ótimo, né? Dá adoro, adoro. uma visão mais aberta de tudo. Bom, Darkley, olha só. A Rosilane, parabéns a vocês. Estou aqui em Patos de Minas acompanhando a live. Já tive o Que privilégio de legal. consultar minha filha com essa grande profissional na cidade de Montes Claros. Olha só que legal. A Uhum. Rúbia, mais uma pergunta dela aqui, ó. Doutora Darkley fala também sobre vários temas no Facebook, muito, muito legais. Se bem que agora ela deixou mais o Face. Deixou o Face por quê? É mais o Instagram agora? Uber, você tá entrando aí, hein? A gente vai conversar depois. Na verdade, é porque comecei essa conta do Instagram profissional tem pouco tempo. E eu ainda Hum, não sabia como é que fazia para compartilhar o post do Instagram e colocar na página do Facebook. Aí eu migrei para o Instagram, principalmente por causa dos vídeos,
Mas eu prometo que eu vou compartilhar lá no Facebook a mesma coisa daqui do Instagram. E tem como a gente até fazer simultâneo, né? Tudo que você coloca no Instagram acaba indo para o Facebook. Porque no fundo é do mesmo dono, né? Então um não está suplantando o outro, é tudo do mesmo dono aí, essas duas vezes, né? É a Bom, mesma Darkley, me coisa, fala mais uma coisa exato. importante. É, não, imagina, a gente já está chegando aqui na parte final, porque a gente tem essa limitação de 1 hora, mas ainda temos um tempo. Uhum. Você já tá por Para não dentro aí de sermos tudo. cortados. Exato. E você viu aí o interesse das pessoas. A Gabriela, inclusive, falou: acredito que as redes sociais também contribuem para aumentar a ansiedade. Aquilo que você falava agora há pouco, né? Tudo que é feito em demasia acaba sendo prejudicial. É saber dosar todas essas experiências aí. Uhum. É verdade. Como eu falei, o excesso de informação cria uma ansiedade muito maior. A maneira que a gente recebe a notícia, que a gente dimensiona, a gente acaba até deturpando e acreditando em coisas que não era para acreditar. A mentira se torna verdade. Né? Estamos Então, na pós-verdade, né? Já foi dito. O que é um então, absurdo. eu acho que a gente tem que estar a gente tem que estar informado, mas de uma forma equilibrada. Não é assistir todos os jornais, não é sair lendo tudo na internet. A gente encontrar um canal que a gente confia, né, uma fonte segura, de que a gente confia na informação e saber dosar, porque o excesso de informação causa o que você falou, a neura, a paranoia e aumenta a ansiedade, com certeza. Tá certo. Darkley, eu queria só compartilhar com as pessoas, que são muitas pessoas que estão nos vendo aqui, uma ideia que eu e a minha esposa tivemos para esses tempos de isolamento aqui. Uma vez por semana, nós reunimos os nossos filhos e a gente faz uma viagem. Como assim viagem? Mas é uma viagem sem sair de Montes Claros. Ou seja, nós já fizemos uma noite do Ceará. Então, enquanto a gente cozinha uma receita do Ceará, a gente está ouvindo música do Ceará, a gente mostra o Ceará no telão, a gente mostra as praias, faz um passeio virtual no Google Earth, depois a gente assiste um filme que se passa no Ceará. Semana passada a gente fez na França, mesma coisa, fizemos uma receita francesa, tomamos um vinho francês e trazendo esses elementos, mexendo com a imaginação da criançada. É uma sugestão para você também fazer em sua casa, caso Adorei. você queira. Não é legal? Você cria algo diferente para sair da rotina. Criatividade é fundamental, né? A gente tem que manter a criatividade, tem que tentar manter o bom humor, a fé. A gente não pode perder a fé. E como eu falei, a gente tem que aproveitar e se embasar aí na família, né? Tá todo mundo junto, no mesmo barco, um tá ajudando o outro. E eu achei massa essa ideia de cozinhar com temas. Daqui a pouco eu vou fazer até a fantasia. Gostei. Isso acaba Já está mobilizando a casa toda, né? melhorando a E minha ideia, inclusive. Bacana, legal. adorei. É, e pelo visto o pessoal gostou. A Renata Etiele ela está dizendo aqui que ela gostou, manda um oi para você. A Renata adorou a ideia, Graciele, adorei, vou colocar em prática. Ó. Ah, bacana, legal. Que bom que a gente está aqui trazendo informação, trazendo também um pouco de entretenimento, de ideia para as pessoas. E eu queria, doutora Darkley, que a senhora agora aproveitasse esse espaço final. Eu falo senhora, claro que é muito jovem, mas é uma questão de respeito. Eu aprendi assim, bastante jovem, sim. Mas, Uhum. por favor, deixa a sua mensagem final. Como que as pessoas, inclusive quem está nos vendo aí, ó, termina a live, corre lá no Instagram da doutora Darkley para seguir, porque ela está sempre compartilhando coisas interessantes, conteúdos interessantes, então não perde essa oportunidade, não. Deixa eu mandar um abraço para São Joaquim da Barra, em São Paulo. O Carlos Henrique está vendo a gente. Boa noite, Então, por Carlos. favor, deixa a sua mensagem final, Darkley. Eu queria muito agradecer pelo convite, Délio, a oportunidade de estar falando sobre esse assunto aqui, que o tema dor de cabeça um sintoma tão sofrido, tanta gente que sofre de dor de cabeça. Obrigada por ter aberto esse espaço para mim também. Agradeço todo mundo que está aí na audiência e na live.
Eu espero que eu tenha ajudado bastante, apesar de que não dá tempo, né? É muita coisa. A gente pensa que uma hora é rápido, demora, mas é muito rápido. E a Quem gente sabe a vai estar parte 2? tentando. Quem sabe? A Mais gente pra vai. frente. Quem sabe? Eu estou tentando É. fazer lives toda semana, estou trazendo esses assuntos que despertam mais interesse nas pessoas, estou recebendo essas dicas, esses comentários, aí eu fico à disposição para poder estar construindo novos conteúdos aí para posts, para lives. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, Adélio, mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Abraço para você, abraço para as meninas também. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite. Amanhã, então, a gente Boa não noite. pode. Isso. Amanhã tem o dia. Muito obrigado, doutora Darclé. Agradeço de coração. E amanhã tem o Dia Nacional para se falar sobre a questão da cefaleia, da dor de cabeça, conforme ela já nos disse aí. Bom, pessoal, estamos chegando no final. Deixa eu só mandar os últimos abraços aqui. A Thaís, a Nilma Viana, Disney, Underline Eco, Meirene, todo mundo ligado. Foi um sucesso a live. Tivemos aqui, certamente, centenas de pessoas participando conosco. Foi uma experiência muito legal. Amanhã não, quarta-feira nós teremos uma outra live e na sexta também. Segunda, quarta e sexta você vai se adaptando aí a essa rotina. Deixa eu tomar mais um cafezinho aqui para finalizar. Beleza. Bom, gente, obrigado aí pela participação de todo mundo. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima. Valeu!